Sua autoestima não está sendo destruída pelo que os outros fazem com você. Está sendo destruída pelas vezes que você escolhe os outros e abandona a si mesmo. Eu quero te contar uma história de uma mentorada. Vamos chamar ela de Ana para resguardar a identidade dela. A Ana, ela tem 37 anos. Ela trabalha, cuida da casa, cuida da família, treina. Quando consegue, ela sempre tenta melhorar alguma coisa na sua própria vida. Por fora, a Ana, ela parece uma mulher forte. Ela resolve tudo. Quando alguém precisa, é para ela que liga. Mas existe uma coisa que quase ninguém sabe sobre a Ana. Ela está cansada de si mesma. Um dia o namorado dela perguntou: "Você se importa se eu sair com os meus amigos hoje?" Ela queria passar a noite com ele, mas ela respondeu: "Não, vai, está tudo bem." E desligou o telefone pensando: por que eu nunca consigo falar o que realmente quero? No outro dia, ela vai para o trabalho e a chefe dela pede para ela assumir mais tarefas. Ela já está sobrecarregada, sabe que não deveria aceitar, mas ela responde: "Claro, eu faço." Depois ela fecha o computador, vai para o banheiro e pensa: eu precisava dizer não. À noite, ela chega em casa cansada, tinha planejado treinar e está exausta. Mesmo assim, ela sente culpa por não ter ido. Aí, ela abre o Instagram, ela vê outras mulheres viajando, com um corpo que ela gostaria de ter, com a carreira que ela gostaria de construir e um relacionamento perfeito. E ela pensa: porque todo mundo consegue e eu não. Depois, ela olha para o próprio corpo no espelho e começa a procurar defeitos. Ah, minha barriga, minha perna, meu cabelo tá seco, já tô com 37 anos. E termina o dia como se não fosse bom o suficiente. Não cuidou o suficiente, não trabalhou o suficiente, não está bonita o suficiente e não acontece algo interessante na vida dela. A Ana, ela sabe exatamente o que deveria fazer. Ela sabe que precisava se valorizar. Ela sabe que deveria colocar limites. Sabe que deveria parar de se comparar. Mas como? É sobre o sim que ela dá querendo dizer não. É sobre o sonho que ela adia porque tem medo de falhar. É sobre aceitar migalhas de atenção porque tem medo de ficar sozinha. É sobre se olhar no espelho e falar consigo mesma de maneira que jamais falaria com uma amiga. E então a Ana começa pequeno. Depois de uma sessão, uma sessão, na semana seguinte, quando a chefe dela pede mais uma coisa que ela não consegue fazer, ela respira fundo e com gentileza, pela primeira vez, ela fala: eu não vou conseguir assumir isso agora, sinto muito. Não é uma grande evolução? Ninguém aplaude, ninguém percebe, mas a Ana percebe. Porque naquele dia ela pensou: eu disse o que realmente precisava dizer. E pela primeira vez, em muito tempo, ela sentiu uma coisa diferente. Não foi euforia. Não aquela sensação de eu sou maravilhosa. É algo muito mais profundo. Ela começa a confiar nela mesma. E é assim que a autoestima começa a mudar. Não quando a Ana passa a se achar perfeita, mas quando começa a perceber: eu posso confiar nas minhas próprias escolhas. Essa é a mulher que eu quero que você enxergue hoje. Talvez ela se chame Ana. Talvez ela tenha outro nome. Talvez ela seja você. E se for? E talvez seja exatamente assim que você está. Porque o problema da Ana não é a falta de informação. Ela já sabe. O problema é que durante tantos anos ela aprendeu a ser uma boa mulher, significativa, ser disponível, agradável, forte, bonita, produtiva no trabalho e conseguir cumprir com a necessidade de todo mundo.
Pouco a pouco ela foi aprendendo uma coisa perigosa, que as necessidades dos outros eram negociáveis, mas as dela sempre poderia esperar. E esse é o momento em que a Ana precisa começar a fazer uma pergunta diferente. Não como faço para gostar de mim, mas onde eu estou me abandonando. Ela percebe que não é apenas sobre academia, não é sobre dieta, não é sobre maquiagem, não é sobre parecer confiante, é sobre aquela pequena mentira que ela conta quando diz: está tudo bem. Não, não tem problema. Quando não está. Você não tem falta de autoestima. Você aprendeu a se abandonar. Falar isso parece desproporcional, mas eu quero que você imagine que, neste momento, não existe mais ninguém assistindo esse vídeo. Não existe outra mulher, não existe comentários, não existe câmera. Só eu e você. E eu quero falar com uma mulher específica. Talvez ela seja você. Ela é uma mulher que, olhando de fora, parece ter uma vida sob controle. Trabalha, cuida das coisas, resolve problemas, é muito inteligente, é bonita. Talvez tenha construído uma carreira, talvez cuida do seu corpo, talvez seja aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de ajuda. Ela parece forte, mas existe uma parte da vida dela que ninguém vê. Ela duvida de si. Pensa demais antes de tomar decisões. Tem medo de decepcionar. Aceita coisas que não gostaria de aceitar. Se compara, busca aprovação. E principalmente, ela sabe que deveria se valorizar mais, só que não consegue. E talvez você esteja exatamente aí. Você olha para alguém nessa situação de vida e pensa: eu sei que eu mereço mais, então por que continuo aceitando o mesmo? Eu sei que eu deveria me posicionar, por que fico calada? Eu sei que deveria confiar em mim, por que preciso que alguém confirme que eu estou fazendo a coisa certa? Eu sei que não deveria me comparar, então por que a vida de outra mulher consegue fazer eu me sentir menor? Talvez você tenha chegado à conclusão de que existe alguma coisa errada com você, mas eu quero te propor uma ideia diferente. Talvez você não tenha pouca autoestima. Talvez você simplesmente tenha passado tanto tempo se abandonando, agradando e se cobrando e tentando ser suficiente para os outros que aprendeu a se abandonar. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Se alguma parte dessa conversa encontrou você em algum lugar muito específico, escreva "eu" nos comentários e eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Eu quero te convidar para você curtir esse vídeo, clicar no link e se inscrever no canal, porque aqui a gente tem muito conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, corpo, mente e espírito. Muito obrigada e eu te espero no próximo vídeo.